Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui esta noite. E vamos meditar nos pouquinhos minutos que nos restam sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu vou estar lendo 3 versículos, a igreja pode ficar sentado mesmo. Está em 1 Samuel. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o exemplo de perseverança e fidelidade. Vamos falar sobre Ana. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. O 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Conhecido de todos essa palavra, essa mensagem. Uma coisa interessante aqui é que Eucana tinha 2 mulheres. Na época podia. E uma dessas mulheres era estéril. Porém tudo era a propósito de Deus. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E Penina sempre estava a irritar Ana por causa disso. Mas o que eu acho interessante aqui é a perseverança de Ana naquilo que ela queria. Imagina a igreja nesta noite, o que uma mulher estéril podia pensar por dentro. O que ela sentia. O desejo de toda mulher é poder pegar uns filhos nos braços. E Ana não tinha esse privilégio. Porém ela servia a um Deus que tudo podia. E enquanto Peninha irritava, fazia tudo para fazer com que ela ficasse com raiva, ela somente chorava e orava ao Senhor. E de ano em ano Eucana subia ao Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. E levava a família. Interessante que ele repartia comida entre os filhos, entre Penina e Ana. E para Ana ele dava uma parte maior, porque Eucana tinha um grande amor por Ana. Amava Ana mais que a outra. Porém, era estéril. Porém, Deus tinha um trabalhar nisso aí. Deus estava preparando Ana para um grande projeto. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes passamos por aperto, por situações difíceis, por dificuldades, mas é Deus trabalhando na minha e na sua vida para que lá na frente Ele possa ser glorificado. Nós possamos receber algo por isso. A Bíblia relata que Ana só chorava e não comia. E só ficava orando. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que apesar de Penina ficar provocando, Ana não revidava. Crente não revida a provocação de ninguém. Crente vai buscar aos pés da cruz aquilo que ele necessita. E Ana resolve fazer um voto. Que se ela tivesse um filho, ela pegaria este filho e entregaria ao Senhor. Olha que coisa interessante. A mulher era estéril, tinha um sonho de ter um filho, e se tinha um sonho de ter um filho, ela queria ter aquele filho por perto, ela queria que aquele filho crescesse junto dela, ela queria ver o crescimento do filho, mas ela colocou no coração que se Deus desse um filho para ela, a uma certa idade, ela ia pegar esse filho, ia oferecer ao Senhor, ou seja, ia entregar ele para o sacerdote Eli, para que ele pudesse ficar na casa do Senhor, para que ele pudesse crescer na casa do Senhor, aprendendo tudo aquilo que Deus podia passar para ele. Ou seja, ela pedia um filho, mas também estava fazendo um voto, que ela iria dar esse filho para Deus. Isso chama-se fidelidade, isso chama-se vontade de buscar Deus em alguma coisa. Isso chama, acima de tudo, acreditar que Deus pode solucionar o seu problema. E fazendo este voto, ela buscava em Deus. E uma passagem que eu acho interessante aqui, é que enquanto ela estava orando, buscando em Deus, ela não conseguia mais falar, ela não conseguia mais mover os lábios, saindo algum som da boca. É quando a gente está orando e não consegue mais falar nada. Os lábios movem, mas não sai nada. É ali que Deus está agindo. É tão interessante que ele olha aquela situação e a toma por embriagada. Ela vira para ele e fala: não estou embriagada. Isso é aflição de alma. Só que naquele momento,
Deus resolve intervir na vida do homem de Deus. Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Deus sempre vai usar alguém para falar com você do seu milagre. Eli vira para ela e fala: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ou seja, ali Deus estava falando para ela que Ele iria dar um filho para ela. E se você for ler lá, você vai entender que passando o tempo do sacrifício, as festas, volta ela e o esposo para casa. A palavra fala que Eucana conhece Ana e ela tem um filho. O filho que ela tanto pedia. Com o passar do tempo, chega mais uma época de subir. A Ana vira para Eucana e fala que não iria subir porque ia ficar com a criança até que ele desmamasse. Ou seja, ia ficar um tempo com ele, porque quando ela subisse, era para entregar o filho ao Senhor, cumprir o voto que fez. E passou um tempo, essa criança cresceu. Eu fico aqui imaginando como estava o coração de Ana, ao ver o filho já crescido, sabendo que era o único que ela tinha, mas tinha feito um voto, e que ela teria que pegar o filho pela mão, subir com ele até Siló, e entregar para o sacerdote, ou seja, entregar para Deus. Mas no coração dela, ela sabia que Deus podia fazer muito mais. E eu tenho certeza que essa igreja sente o mesmo. Deus pode fazer muito mais por nós. Eu não sei qual que é a sua situação, não sei qual que é a sua petição nesta noite. Eu sei só o que eu passo. Mas de uma coisa eu sei, ainda que demore, Deus vai me dar vitória. Desde janeiro que Deus vem me dando vitórias. E eu tenho certeza que a vitória final chegará. E para você que está escutando essa palavra não é diferente. Deus vai te conceder aquilo que você precisa. Mas é preciso perseverar. Perseverar quer dizer insistir, buscar, não desistir jamais daquilo que você quer. Se eu não tivesse olhado para a circunstância, ela ia olhar para a Penina, com aquela monte de criança, a amargura que tinha, e ia desistir. Ia achar que Deus já não tinha mais nada com ela. Mas ela sabia que Deus tinha propósito na vida dela. E Deus tem propósito na minha e na sua vida. Se você de fato tem sua vida entregue na mão dele, Deus sabe o que você está precisando. Se você de fato faz a vontade dele, Deus sabe aquilo que você precisa. Mas na hora certa aquilo vai vir. Interessante notar que a Bíblia não relata nada sobre os filhos de Penina. Mas a Bíblia fala de Samuel, o filho do milagre. A criança que nasceu onde não podia ter filho, virou sacerdote e juiz. E só virou porque teve perseverança. Só virou porque Deus sabia que ela precisava, mas queria escutar da boca dela aquilo que ela precisava. Deus quer saber de você hoje aquilo que você precisa. Ainda que Ele seja onisciente, onipresente, onipotente, ainda que Ele tudo já sabe, antes mesmo de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar, mas por sinal de humildade, Ele quer ouvir de você, o que você tem para falar com Ele nesta noite, o que você tem para clamar a Ele nesta noite. Ele está aqui para te... O Deus que operou na vida de Ana, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Você pode sair daqui com a sua vitória. Pode sair daqui e testemunhar que Deus foi na sua vida. Pode ser também que não aconteça hoje, mas saia daqui sabendo uma coisa: Deus vai te dar vitória. E Deus dá muito mais daquilo que queremos, ou daquilo que pedimos, quando somos fiéis a Ele. A Bíblia fala em 1 Samuel 2:21, que depois que Samuel nasceu, Deus concedeu a Ana mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Olha que coisa interessante. A mulher não tinha filho, a mulher não podia gerar filhos, só vivia chorando por causa disso. Deus concede a ela um filho, e aí Deus prova a fidelidade dela. Se ela não pega essa criança e não entrega para ele, pode ser que ele nem ia viver mais. Mas por ter sido fiel a ele, por ter entregue o filho para ele, Deus deu a ela mais 5 filhos.
Deus vai te dar 5 vezes mais aquilo que você precisa. Deus vai fazer você ser próspero, mas tem que ser fiel. E é isso que Ele quer de nós nesta noite.